Boa tarde, bom axé, um carinho especial. Então, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite, agô para quem é de agô, saravá para quem é de saravá, né? Uma semana muito especial para nós, né, Viviane? Uma semana cheia de interatividades, uma semana de obrigação religiosa na casa de Mãe Miguela do Bará. No convite estava do, depois ficou de, mas ela disse que é Miguela do Bará. Exatamente. Então é exatamente. do Bará Gelu, né? E aí já está o convite para vocês, nossos amigos, nossos produtores já estão colocando o convite da obrigação do 70º aniversário. Foi difícil dizer a palavra, mas é difícil encontrar 70 anos de obrigação religiosa, né, Pai Mário? 70 anos de obrigação religiosa, 70 anos de Bará Gelu, 70 anos de axé, né? 70 anos de ajudando muita gente, 70 anos ensinando muita gente, 70 anos preparando muitos axés, preparando muita gente aí para uma caminhada religiosa muito grandiosa, né? E é tão complicado, os babalorixás que não estão assistindo, assim, é tão complicado ter casa aberta, é tão complicado atender as pessoas. 70 anos, quer dizer, tivemos ela viver períodos da história de uma perseguição religiosa ferrenha, né? Ditadura militar, teve filhos no qual sofreram com a ditadura. Também, nossa, é uma história viva. E neste sábado estaremos de obrigação religiosa em casa de Mãe Miguela do Bará Gelu, a partir das 22 horas, na Avenida Oteiro. É importante colocar avenida, tudo isso foi ela que foi me recomendando. Minha filha, Avenida, porque tem uma rua Oteiro lá em cima, na Parício. Não é, é aqui no Partenon, na Avenida Oteiro, 113, o mesmo número aqui da Casa de Ançaí Oxalá, 113. Então você aí que quiser saber mais informações, o convite já está na página Vivina TV, né, que você tem a participação aqui do programa, e também já está aí nos eventos do Facebook. Quem é nosso amigo está como evento, pode confirmar a presença ou não, enfim. Importante é que nós estaremos de obrigação religiosa neste sábado, em homenagem a Bará Gelu, de Vó Miguela do Bará Gelu. Quando a gente fala de 70 anos de uma obrigação, que nem da Mãe Miguela de Bará Gelu, a gente fala de 70 anos, a gente fala de 70 anos de fé, 70 anos ali sofrendo, 70 anos lutando, 70 anos sorrindo, 70 anos chorando, 70 anos embalando, né? Tantas pessoas, tanta gente, vendo crianças nascerem, outras perecerem, outras morrerem. Então, são 70 anos, gente. É uma vida, né? É uma vida. E sabe que nesse contexto dos 70 anos de obrigação da Mãe Miguela, a gente pensa no quê? Pensa de que forma? Quantas palavras de conforto, quantas palavras de puxão de orelha, quantas palavras de ensinamento, quantas frases de incentivo Mãe Miguela passou para tantas pessoas, né? Nós estamos usando o exemplo de Mãe Miguela, né? Mas tem uma outra pessoa que eu tenho um carinho muito grande por ela, que também passa toda esta forma, né? Passa todo esse carinho, que é o Pai Cleon de Oxalá também. São as nossas raízes, são as raízes que fundou a nossa religião no Rio Grande do Sul, sim, junto com aqueles primeiros que vieram, que fundou, porque graças a eles é que nós estamos hoje aqui. A luta deles, né? Sim, a perseverança deles. Eu me refiro pela questão da luta, a perseverança deles, pela comunicação deles, porque hoje nós temos o advento da internet, hoje nós temos a televisão, hoje nós temos rádio. Na época deles era totalmente diferente, né? Não tinha tudo isso, além do militarismo. Era bem mais difícil. Além do militarismo, além da perseguição que sempre teve. Então, parabéns a esses axés, parabéns a esta glória que nos trouxeram hoje para nós. Né? Perseverança, luta, força e o dom da palavra, né, Viviane? E o dom da palavra em diferentes formas. Para provar que as palavras têm poder e tudo que dizemos influencia realmente a direção de nossas vidas, o japonês Masaru Emoto realizou uma experiência com arroz e água. Arroz desse que você cozinha em casa. E conseguiu provar que amor, ódio e o descaso, quando proferidos, fazem toda a diferença. Quer dizer, quando falados, fazem toda a diferença. O experimento, você vai acompanhar, consistiu com 3 potes de vidro, contendo quantidade idêntica de arroz e água. Em cada um deles, Masaru depositou uma energia diferente. No primeiro, foi transferido o amor e está da frase obrigado.
No segundo, o propósito foi o ódio. E Massaro repetiu todos os dias: idiota, idiota, idiota. E no terceiro, o último, ele apenas ignorou, não dizia nada. Depois de um mês, o resultado foi absolutamente impressionante. No pote de amor, o arroz estava fermentando naturalmente. No pote do ódio, os grãos se transformaram em uma substância escura, terrível. E no vidro ignorado, o arroz embolorou. E o próximo passo caminhava para decomposição. Vamos acompanhar o vídeo, então, para você ver como foi essa experiência? Está aí no Facebook. Dr. Emoto has conducted another interesting experiment. He placed rice into 3 glass beakers and covered it with water. And then every day for a month, he said, "Thank you" to one beaker, "You're an idiot" to the second, and the third one he completely ignored. After 1 month, the rice that had been thanked began to ferment, giving off a strong, pleasant aroma. The rice in the second beaker turned black. And the rice that was ignored began to rot. Dr. Emoto thinks that this experiment provides an important lesson, especially with regard to how we treat children. We should take care of them, give them attention, and converse with them. Indifference does the greatest harm. Tell some dreamy story, but almost. Essa experiência do Masaru Emoto, né, a gente pode dizer que é uma experiência e, na realidade, é uma comprovação sobre as energias que nós suamos com a palavra, né, que soa com a palavra que você está falando, que você está emitindo, é muito séria. Isso é uma situação verdadeira. Tanto que tem pessoas que dizem assim, eu converso com a minha plantinha e a minha plantinha responde de que forma? Ou abrindo mais, ou ficando mais viva. Isso é fato, gente. Isso é um poder que a gente tem. Tanto que o poder da persuasão, Viviane, e o poder da lavagem cerebral, como aconteceu, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, com o nazismo, que se criou crianças dos 10 anos em diante, criando um monstro que foi... uma geração nazista, né? A geração, eu não vou entrar nesse detalhe de quem foi e de quem não foi, porque para mim é uma coisa muito, muito grotesca, né? Mas foi uma lavagem cerebral, e a lavagem cerebral é um fato. A lavagem cerebral é um fato. Você não presta, você não presta, você não presta. Tu vai definhando. E quando você coloca o amor, você diz o amor, você fala o amor cresce, gente. Conversar com uma planta, conversar com um peixinho no aquário, um cachorro. Vamos usar um exemplo dos nossos animais domésticos. Um gato e um cachorro. Muita gente critica criadores, por exemplo, de Pitbull, criadores de Rottweiler, mas eu já vi cachorros que até então seriam mansos, cachorros domésticos, como um pug, como um York, de serem tratados com estupidez, de serem tratados com ignorância e se tornarem cachorros extremamente agressivos. Então, o poder da palavra, o poder do som, o poder do acariciar, o poder do abraço, do beijo, é muito grande no dia a dia, Viviane. E principalmente quando nós queremos que as coisas frutifiquem. Muito. Tem uma propaganda, se não me engano, é do Sebrae, que você vai ver aí em todas as mídias sociais, que ela diz, é a pessoa que chega na frente da prateleira e a mulher diz assim, fala sobre, essa prateleira está vazia de produtos. E em outro momento assim, essa prateleira está vazia de produtos. Se não me engano é do Sebrae. É do Sebrae. Né? Quer dizer, aquela posição positiva, aquela energia positiva, de pensar positivo todos os dias, de fazer uma meditação positiva, de agradecer ao dia, agradecer, né, as conquistas que você tem, é todo um diferencial que vai fazer você com mais sucesso ou com menos sucesso, inclusive nos seus negócios. E muitas vezes, quando alguém te roga uma praga, ou fica te desejando mal por anos, ou te desejando mal como colegas, ou até mesmo ex-esposas, isso sim pode afetar a ponto do arroz embolorar, ou até mesmo apodrecer.
E isso transcender em diferentes relações afetivas, não é, Pai Mário? Exatamente. Que é um exemplo disso. Eu vou olhar para você e vou dizer assim, como você está bela de branco, Viviane? Obrigada, Pai Mário. Aí eu vou olhar para você e vou dizer, Viviane, você está muito linda de branco. Obrigada, Pai Mário. A diferença do que quando tu fala de uma forma e quando tu fala de outra, né? Um ponto, uma vírgula, dá uma interrogação, uma exclamação em tudo. Verdade. Né? Como esse exemplo que a Viviane olhou e disse, a propaganda é bem clara, disse assim, nossa prateleira está vazia. Aí o que aconteceu? Deu aquele sentimento de que não estava conseguindo. E depois ela disse assim, nossa prateleira está vazia, dando ênfase às coisas. Quando você procura, quando você busca, quando você quer algo, esse algo ele pode ser muito simples ou muito extremo. Por exemplo, você vai jogar um búzio. A pessoa que está do outro lado, né, procurando ali, que você foi procurar para ter um pouco mais de informação, ver o que está acontecendo com a sua vida, está assim, poxa vida, eu não consigo nada, eu não tenho nada. Não vai dar certo, nada vai dar certo. Aí você senta ali naquela expectativa de jogar um búzio. Ela vai olhar e vai dizer assim, mas fulano está tão bem e eu estou tão mal. Gente, o dia a dia da gente tem que ser com essa empolgação, tem que ser com carinho, tem que ser com amor, tem que ser com verdade e, sinceramente, suprir qualquer negatividade que venha para você. Até mesmo você, quando está se sentindo gordo, magro, alto, baixo, careca, isso e aquilo, olhe para você e diga assim, não existe ninguém na Terra como eu. E é fato, não sou melhor do que ninguém. E ninguém é senhor dos meus caminhos. Então, vamos lá, olha só, vou usar aquela nossa velha Eu até ajuda. queria trazer uma Velha experiência ajuda. dessa semana, Pai Mário. Eu tinha uma menina que veio consultar comigo essa semana e ela veio e queria ter uma atitude que ela tinha decidido, na verdade, né? Mas ela queria tomar essa atitude porque ela quer fazer o concurso do Banrisul, né? E que as provas são em dezembro. E eu dizia para ela, não toma essa atitude porque dificilmente tu vai conseguir, com essa preparação que tu está tendo, passar neste concurso. Mas ela já estava decidida a atitude, que eu não vou explicar para vocês aqui, porque é o sigilo. E aí ela estava apostando, sem ter se preparado adequadamente, nesse concurso. E ali apostando todas as fichas. E no búzio e na carta dizia para ela, tu não está preparada e mesmo que tu tente em 60 dias, que nem dá 60 dias, né? Você não vai conseguir a classificação. Pode passar, mas conseguir a classificação é diferente, né? Uhum. E as atitudes que ela estava decidindo iam gerar para ela 2 anos de sequelas financeiras. Aí não passa, não houve orientação, teima. O que vai acontecer? Daqui 1 ano e meio, ela vai dizer que a vida dela não está boa, né? Vai dizer que está sem dinheiro, que não consegue investir no futuro dela. Mas ela foi avisada. Espera um pouco mais, toma tal atitude, é esse caminho. Isso é muito importante. Também pensar positivo, mas saber se tu tem condições de enfrentar aquele novo desafio. Para quem vai se preparar para um concurso, tem que se preparar 1 ano antes. É muito conteúdo. Até porque hoje se busca também muita qualificação do trabalho, né? E isso cai nas provas. Então, é muito importante você estar se preparando para concurso, que dê esse gasto, tem vários concursos agora, segundo semestre, aí, início do ano que vem, mas também se prepare espiritualmente para que o conteúdo, realmente você absorva o conteúdo e consiga aplicar. Quantas pessoas, teste de direção, então, é terrível, né, Pai Mário? O nervosismo de todos derruba todo mundo, né? Sei de tudo, chegar na hora da prova, dá um branco. Por que dá o branco? Pode sim ser um despreparo espiritual, pode ser um despreparo para aquela pessoa que tem que vivenciar. E essa semana realmente a gente enfrentou um caso desses, que não adianta tentar convencer também o Babalorixá ou a Ialorixá da resposta que quer que a carta e o búzio dê. Exato. Entendeu? Não vai ser realmente a mensagem que nós recebemos. É que as pessoas muitas vezes elas querem querem ouvir aquilo que elas acham melhor para elas, né? E muitas vezes não é, né, gente? O jogo de búzio, ele vai ser claro para você. Não é falar aquilo que você quer ouvir, é falar aquilo que está acontecendo, aquilo que o Orixá está anunciando. Então, isto é o diferencial. Não é simplesmente, eu quero lá escutar que a minha vizinha está fazendo feitiço para mim. Ô, amiga, não está fazendo.
Aí quero escutar que a minha nora, que é uma coisa que acontece bastante, a minha nora ou a minha sogra está fazendo. Gente, Nem a sinceridade sempre é. nem sempre é. A verdade tem que ser a verdade que é. Né? O dom da palavra, ele pode ajudar uma pessoa ou destruir uma pessoa. Com certeza. Posso, até por uma carta que vem aqui, que nós estamos falando do dom da palavra, e eu não sabia dessa cartinha que vem aqui para nós. A cartinha não vem pelo Face, né, Ana? Tá retirando do Face, né? É que a Viviane consegue ler no telefone. Eu não adianta, gente, eu tenho que ser aqui porque aqui prejudica. Olha só, muita gente fala mal de mim e da Viviane, ponto. Né? Questão programa de televisão, questão falando que isso, falando que aquilo. Para nós, vai atingir se tu der o direito dessa pessoa atingir. Sim. Aí vem outras pessoas e dizem assim, agradeço por vocês estarem na TV, vocês ensinam muito axé para todos nós, obrigado por tudo. Meus parabéns, mãe Viviane e pai Mari, e que pai Oxalá e mãe Ansã possam dar a vocês muita saúde, paz e um grande axé para todos. E aí, meus parabéns. Celso, olha aqui, gente, ó, pega aqui para mim, Marlon. Olha aqui, ó. Não é... É a transcrição, não né? É transcrição, tá aqui. Tá aqui. Obrigada, Sabe Celso, o que é isso? Carinho. Sabe o que é isso? Isso é um reconhecimento para nós, não é para nos encher de vaidade, mas é para nos orgulharmos do trabalho que a gente está fazendo aqui junto a vocês. É um Isso incentivo, é um dom da né? palavra. É um incentivo. É um incentivo, porque muitas vezes eu converso com as pessoas, digo como é que funciona o nosso programa de televisão, que nós não recebemos nada por isso, até muito pelo contrário. A gente Temos que investimentos. os nossos investimentos, e as pessoas dizem, mas como assim? E é fato, gente. E a gente está aqui para fazer isso, para levar aquela palavra de ajuda para você, de olhar para você e dizer, amiga, meu amigo, levanta aí desse sofá, vamos embora. Vamos lá, o sol está brilhando, mas está chovendo. As nuvens podem cobrir o sol e a lua, mas nunca apagar nenhum deles. Ninguém pode apagar o teu brilho. Então levanta a tua cabeça, ó, cabeça para cima, cabeça erguida e vamos embora. Vamos tocar a vida para frente. Vamos trabalhar um pouquinho, velho? Vamos. Vamos lá? Olá, meu filho tem 28 anos, trabalha na área de informática. Trocou de chefe e o chefe está pegando muito no pé dele. Surgiram boatos na empresa que ele tem uma lista de possíveis demissões. Parece que ele está nela. Ele deve se preocupar e, se for demitido, demorará para ele conseguir outro emprego? O nome dele é Tarará e a data de nascimento dele é 1º de 2 de 87. Vamos dar uma olhadinha então para o filho dessa senhora. Que é a preocupação geral, né, Viviane? Inclusive os trabalhos temporários, que nessa época muitas contratações não estão acontecendo esse ano, né? É uma nova característica. É, minha amiga, realmente o novo chefe tem preferidos. E o teu filho, olha aqui a demissão marcada para ele. Realmente está na lista da demissão, né? Não é por incompetência. Fazer o quê, né? Infelizmente vai ser uma gestão de maus hábitos. Mas ele está na lista de demissão. Olha a diferença de uma demissão para outra. Acho que isso é muito importante o pessoal entender. Quando a gestão é uma gestão de hierarquia e é uma gestão de preferências pessoais, existe a injustiça. Por exemplo, esse rapaz trabalha na área da informática e é um excelente funcionário, dedicado, traz bons resultados. No entanto, essa gestão que está entrando não se interessa pela qualificação, e sim pelas amizades, pelo shopping no final do dia, né? Pela conversa de escritório, de corredor. Conhece o telecorredor? Conhece? Pois é. No caso dele, que está saindo por uma demissão, já está decidida a demissão dele, por uma injustiça, essa energia da injustiça acompanha ele. É a carta da sombra que está ali. Por quê? Porque ele tinha dentro do trabalho dele um projeto, um desenvolvimento desse projeto e uma energia que vai se manter no trabalho anterior. Quer dizer, o que está vindo lá, que é menos competente que ele, até vai ter bons frutos do que ele plantou. Só que dentro dessa gestão, que foi injusta, ele carrega a energia da injustiça. Portanto, o novo trabalho, para ele, quando ele for demitido agora, e aparecer na demissão, tem alguma coisa na frente ali que está dificultando? Tem. A imagem. Vou tirar para cá, tá bem? O barco já é a carta símbolo de 2016, tá bom? Antes do ano que vem, ele não consegue um novo emprego.
Sabe que esta questão deste rapaz com esse emprego, tá? Muitas pessoas se sentem inseguras, mas quando troca uma chefia, quando troca a administração, pode haver sim uma mudança muito séria. É que então, depende da qualificação da gerência. No caso dele, como ele vai sair pela injustiça, ele vai carregar essa energia negativa e isso vai transcender para o novo serviço. Quer dizer, ou ele só vai conseguir pegar um emprego ganhando menos qualificação, ou não vai ter o resultado que deveria ter. Por quê? Porque a energia dele saiu quebrada, saiu enfraquecida. Ele vai sair desse emprego? Vai. Mas pode-se fazer para ele, agora, antes dele sair do emprego, assim como eu falei do concurso antes, um axé de prosperidade, um axé de segurança, de autoestima também. Porque pensa bem, tu te dedicou, tu fortaleceu, tu participou, tu construiu com aquela empresa. Aí chega um novato e te demite. A tua autoestima vai lá pro chão, né? Que é o caso dele. Que está acontecendo com ele. Aí tem mais uma energia negativa para ele não reagir. É óbvio que ele vai sair entruncado. Então tu já faz antes da demissão, para a demissão ser correta, para não ter que entrar na justiça depois, para ele receber os direitos dele adequadamente. E além disso, ele já em seguida conseguir brilhar na profissão dele com a qualificação que realmente ele tem, para que ele consiga um emprego melhor, que às vezes acontece, né? Ou até mesmo para que ele pegue nesse novo emprego que pode surgir só no ano que vem, um resultado positivo. Ou até mesmo sair direto de um emprego para outro. Isso vai depender, que aqui a gente tirou o quê? 4 cartinhas, 5 cartinhas. Isso vai depender da energia que ele vai levar e dos axés que vão ser realizados para ele. O que essa mãe tem que trazer quando for fazer a consulta pessoal dele? Já uma roupa dele? Uma cópia de currículo dele, né, que acho que é importante se ele vai trocar de empresa, acho que sempre já é bom dizer, e uma foto, nome completo e data de nascimento, mas não esquece, né? Que ali os axés vão ser realizados na qualificação, no que ele vai apresentar para os outros, na identidade física e corporal dele, e também a energia que vai levar para casa. Ele não precisa vir, a mãe pode vir por ele. Quando nós estamos jogando, Viviane, sempre vem os questionamentos que nós mesmos fizemos para os nossos santos, para os orixás, nessas questões, né? Sim. Por exemplo, você estava falando e eu já estava pensando numa situação aqui. Esta pessoa, tá? Ou outra, vamos colocar no exemplo de outra pessoa, vamos generalizar. Vamos generalizar. Ela está numa empresa, certo? E ela está naquela empresa já há um bom tempo e as coisas parece que não acontecem. Pode ser feito um axé, por exemplo, para ela começar a ter atitudes diferenciadas em relação à empresa, para ela começar a ser notada de uma forma boa? Eu vou tirar aqui algumas cartas do Tarot Divi, que em dezembro provavelmente já estejam à disposição, que falam sobre essas energias que o Pai Mário está falando. Essa carta aqui, a arte é da Cláudia Kriegers, né? A autoria é dela, e o Tarot Divi só é encontrado aqui na Casa de Iansã e Oxalá e no Beto Grande Axé. Essa carta é a carta da esperança. Então é uma carta que já indica novidades e energia de prosperidade. É um axé que pode ser realizado este ano e que pode trazer bastante crescimento. Uma outra carta para quem precisa manter o financeiro, o equilíbrio, é a carta da âncora. Regente também no ano que vem. Vamos tirar o brilho? Isso. Regente também no ano que vem. Né, Pai Mário? Para que possa manter o equilíbrio. Pô, foi um ano difícil para todo mundo, mas para mim foi bom. Eu tenho que manter isso. E vai ser uma carta boa para cortar o olho das pessoas. E o axé de Exu, que a gente não pode, né? Começou a semana com ele, tá aqui. Que é a carta do punhal, marcando o corte da energia negativa, o corte principalmente do que se relaciona à magia negra, a quiumbas e outros etc. que tem por aí. Você viu que na pergunta anterior era uma mãe preocupada, né? Sim. Eu tenho agora aqui uma pergunta de um pai preocupado. Eu vou até ali a Viviane ali, porque ela pediu para não falar aqui determinadas coisas, porque essa pessoa assiste o programa, mas eu vou ler para você assim. Bom dia, sou um pai preocupado. Meu filho está noivo, mas eles brigam muito. Queria saber se vão se casar. Estou preocupado com tantas discórdias.
Aí ele diz assim, por favor, não falar o nome. Depois eles assistem um programa. Eu vou até ali agora, tá? Que é o casal, né? Para mostrar o casal para ele, tá? Para ir ali, para mostrar o casal ali. Vamos lá, guris? Vamos lá? Então tá. Vamos lá. Eu tenho que perguntar para eles, porque senão eu sou daqueles que saem correndo. E não adianta. Aqui, Viviane, aqui. Data de nascimento dele, tá? E a data de nascimento dela. Tá? Casamento sai, mas essas brigas já são, né, contínuas. E o casamento é para logo, viu? Eles já vivem quase como casados, né? Mas essas brigas têm uma influência financeira muito grande e a Ansa diz até que eles são muito apaixonados um pelo outro. O amor existe. O que está cortando esse relacionamento? Muita fofoca e tem algo enviado para esse casal, e o Bará coloca que antigamente diziam pelos caminhos, né? Por caminho, pelos caminhos. O baralho, a chave que marca os caminhos, marca que o relacionamento existe, o amor existe, o crescimento existe, mas o que está mais dificultando é que tem pessoas externas, que não é o sogro, a gente sabe que não é o sogro, que está dificultando a felicidade desse casal. Quer ver? Eu vou passar ali para o búzio, pai Mário, para mostrar no búzio, já aproveitar hoje que eu estou de roupa religiosa, né? Agradeço até a Cacá que preparou esse axó para ter ido na casa de mãe Thaís, Chapanã. No búzio, quando a gente faz a consulta ao jogo de búzios, a gente já faz essa consulta relacionada aos orixás. E aí, o orixá responde um pouco mais objetivamente, mas traz essa energia. É a energia de um casal. Então, se é a energia desse casal, é uma energia que está trazendo para vocês o que há entre o casal e o que há externamente para o casal. Vamos ver então aqui, eu já vi o nome deles. Olha aqui o corte dos pensamentos. Vocês viram um búzio fechado e fazendo equilibrismo aqui. Veja os caminhos do que tem externo nesse casal. Os búzios fechados estão marcando esse fechamento de energia. O que está trancando o financeiro desse casal? O que está gerando brigas pelo financeiro é o corte de caminhos. E a Mãe Obá, que esse ano está muito em pauta, aliás, essa semana está muito em pauta conosco, marcando esse corte de caminho, essa dificuldade de crescimento do casal, pedindo para que eles melhorem profissionalmente e financeiramente. Mas o amor existe nesse casal? Bará diz que tanto a sexualidade, olha como mudou aqui na mesma posição, para quem não entende do búzio, mas falando de Mãe Iemanjá, né? Olha como aparece a abertura, o inverso. Existe o amor, mas está existindo prosperidade, não está existindo casamento. Mas o Bará e a Obá marcando que o problema não é interno, é externo. Existe feitiço? Eu vou fazer uma pergunta aqui, sim ou não, para que você possa acompanhar com aquilo que nós vimos nas cartas. Mas não esqueça, Viviane de Ansan, que vos fala, faz a consulta diária, o jogo de cartas com hora marcada. O telefone está direto aí para vocês. Pai Mário de Oxalá e Pai Júlio de Xangô, consulta ao jogo de búzios. Existe prosperidade, existe amor, existe fecundidade, mas eu perguntei se existia feitiço. E a Oxum diz que devido à inveja e um familiar, que não é o sogro, eu já tinha falado isso lá, né? A gente já tinha falado isso lá. Não é que eu estou sequelada, não, é que são coisas diferentes, então aqui eu não quero influência de lá, estou jogando no búzio. Marca que sim, que há um feitiço para corte desse caminho deles. E o Oxum avisando que isso pode, inclusive, afetar no futuro das aquisições pessoais desse casal e até na gravidez dessa menina. Tem risco de engravidar e abortar. Então, a coisa não é só hoje, antes deles casarem. É durante e depois do casamento. Por isso que quando a gente orienta para fazer o jogo de búzios ou o jogo de cartas, vir pessoalmente, trazer as fotos, né, trazer a roupa, que isso seja feito não quando já deu a dor de barriga, mas tem que ser quando começa a se passar mal, para a gente poder ter o controle. E se existe alguém da família dela que não quer essa união, vai ser um contínuo. Então é necessário o tratamento adequado. Se quer marcar uma consulta, gente, nós colocamos mais uma opção, por quê? Nós temos que ser realistas, né? Com todo esse temporal que aconteceu, empresas de telefonias aí não estão funcionando direito, empresas que eram para estar nos dando garantia de luz e água também não estão funcionando direito, né? Mas você liga ali, 3084-3434, 308434, e também agora o mesmo número do WhatsApp você pode ligar para a marcação de consulta. Se ligar a cobrar, gente, a gente não atende.
Até teve várias ligações a cobrar, a gente não atende ligações a cobrar, tá? Você liga lá no 51 também, 96453434, certo? Os 2 telefones para marcação de consulta. E você quer mandar para nós aqui uma perguntinha ou fazer uma teleconsulta? Ah, eu gostaria de fazer uma teleconsulta. Você liga no mesmo número, 3084-3434, 3084-3434 e agenda a sua consulta. Certo, então? Ok? Vamos para mais uma perguntinha, mãe Viane, aqui? Sim. Vamos para mais uma pergunta. Me lembrou Silvio Santos agora, só faltou o microfone, né? Vamos para os nossos colegas de trabalho. Vamos lá. Assisto todos os dias o seu programa, mas me tira uma dúvida. Queria saber por que minha sogra me odeia tanto. E nós estamos falando agora de sogras, né? Sogras e noras. Não é a sogra, é um familiar que está falando antes. Vamos lá. Que minha sogra me odeia tanto, inventa mentiras, faz discórdia, sempre fala mal nas minhas costas e na frente também. Nossa. Ou melhor, e na frente é um anjo. Por favor, me responda. Obrigado, beijos. Nasci no dia 16/6/82 e minha sogra 29/10/65. Meu Deus, sogra. Pelas costas é uma facada e pela frente é um Muitos anjo. ciúmes, né? Ciúmes, imaturidade, tanto da sogra quanto dela também. O filho não se posiciona, porque eu acho que aí a postura do filho é muito importante, de como se relaciona nessa relação, mãe, filho, esposa. Ele acaba querendo a atenção de todas e se tornando meio que filho da esposa, não pode. E esses ciúmes é basicamente ciúmes. Eu não estou vendo feitiçaria da sogra, tá, amiga? Acho isso muito importante. Nós falamos de feitiçaria, nós falamos de perseguição, mas aqui o que eu vejo é uma falta de entendimento entre a sogra e a nora, e essa falta de entendimento trazendo muita dor para a sogra e para a nora. A nora está reclamando, mas a sogra também está sofrendo. Então esse monte aí de sofrimento, a sofrência, não é legal. Oxalá pede que se acalme os ânimos, que este filho e este marido, que é a mesma pessoa, crie um entendimento, tire os obstáculos que está se criando na relação das duas, principalmente porque a continuação familiar vai depender muito do cuidado dessa família. E é uma família que poderia estar unida. Oxalá pede para uma misericórdia para que se possa unir essa família, harmonizar essa família e da mesma forma trazer prosperidade e tranquilidade. É tão difícil ter um laço familiar e se manter ele, né, Viviane? Muitas vezes uma família começa num casamento e acabam virando uma nova família de uma forma, deixando toda a outra para o lado, por muitas vezes avareza, né, inveja e tantas outras coisas, né? É muito difícil a gente aceitar isso, mas infelizmente. Tem uma perguntinha ótima aqui para a senhora. Vem, ótima, tem uma perguntinha ótima, né? Vem. Gostaria de saber com vossas entidades como está a minha vida amorosa. Tenho meus guias vivos e mortos, mas gosto de confirmar quando virar uma pessoa para edificar minha alma, seja amante, namorada ou mulher. Sou de 28/12/79, um fraterno abraço e axé a todos. Meus guias vivos e mortos enxergam e meu trabalho também, eu tiro cartas. Só um pouquinho, que agora fica azul. Ai, gente, olha... Por isso que a gente tem que respeitar os 70 anos de religião. As entidades vivas e mortas. Eu pelo que eu entendi, guias vivos e mortos dela aqui, porque assim, os guias mortos são as entidades que já partiram, tá? E guias vivos são aquelas pessoas que ajudam ela, que dão uma orientação para essa pessoa. Como nós, que somos babalorixás, né? Nós temos os nossos filhos, nós somos os guias de alguns filhos através de algumas formas de falar, né? Ele é um homem. E ele joga cartas. E ele joga cartas. E quem orienta as cartas dele? São os guias... Vivos e mortos? Isso. Eu não entendi muito bem Não, eu compreendi. Mas vamos trazer para a TV essa questão. Meu Deus. Vamos lá. Eu vou trazer aqui, eu não tenho aqui, quando a gente fala de orixá, a gente não está falando de entidade. Vamos separar esses dois termos, porque são termos que podem até criar uma situação pejorativa, tá? Orixá não é entidade. Então quando nós fazemos a consulta ao jogo de búzios, nós consultamos a mensagem dos orixás. Poderia até chamar de guias, mas o guia é muito utilizado como termo de umbanda aos nossos orixás. No caso dele, ele diz que joga cartas e os guias vivos e mortos
orientam. Eu não sei como no jogo de cartas os guias vivos orientam. Não, até ensinando a jogar. Ah, tá. Até Pode ser ensinando que ele a esteja jogar. aprendendo a jogar. Exatamente. Tá. E ele, qual é a dúvida dele que eu não entendi bem? Eu acho que eu fiquei meio chocada. Sobre um amor. Aí ele quer um amor. Que seja amante, namorada ou mulher. Entendeu? Ele quer uma pessoa ao lado dele, de qualquer, que ela pode ser uma amante dele, ou uma namorada, ou uma mulher, ou as três coisas juntas. Né? Bom, vamos perguntar sobre os caminhos afetivos dele, perguntar, né? Ele quer saber sobre o afetivo como dele. tu joga carta, apesar que jogar pra si mesmo não... Gente, eu gosto de deixar ela assim de vez em quando saia justa. Ela faz isso comigo bastante, né? Minha vez. O âncora hoje sou eu. E daqui a pouco vem aquela perguntinha, como é que se chama a pergunta mesmo? VaptVupt. Eu vou te fazer o que nós vamos voltar. Vivos e mortos. Nós vamos voltar para as perguntinhas saia justa, que nós vamos voltar para esse programa. Vamos lá. Guias vivos e mortos. Bom, vou perguntar, não as entidades vão lá nas cartas, tá? Mas aqui aos orixás, como é que são teus caminhos afetivos? Porque se tu tem essa espiritualidade bastante elevada no jogo de cartas, eu tenho certeza que teus guias vivos vão poder te orientar, tá? Então pergunte ao teu mentor, ao teu professor sobre o jogo de cartas, sobre o campo amoroso, tá? E aí, teus guias mortos, pode ser que respondam ali para os guias vivos interpretar. Eu estou tentando chegar na ideia dele. Eu tive um estalo aqui. O teu guia morto aí falando no ouvido? Porque assim, na realidade, os guias vivos seriam entidades, certo? O que eu estou vendo, pensando aqui... É difícil saber pelo Face o que ele está querendo dizer. Mas também nós temos uma situação. Os nossos guias mortos são os Exus, caboclos, né? Os guias de kardecismo. O guia morto te deu essa ideia. Mas acontece uma situação. Guia morto. Os nossos orixás são seres vivos. Sim, são natureza, né? Então, por que não pode ser os orixás e ele está colocando de uma forma diferenciada? Pode. Uma forma de expressão. Pode. Até porque, pelo que eu vi, ele é uma pessoa muito instruída, né, até na forma de falar, e daqui a pouco ele quis achar uma forma mais fácil para simplesmente falar sobre os orixás. E pode ser os guias vivos. Os nossos orientadores, se são vivos os nossos orixás, não são seres que passaram pela Terra, pode ser eles. Os orixás vão te responder como está a tua energia da natureza em relação à tua comunicação afetiva, tá? Orixás que cuidam, todos os orixás têm a relação afetiva do ser humano, né? Mas na questão que tu quer uma amante, uma namorada, tu está envolvendo muita questão de sexualidade. Então nós temos Bará, Ogum, Yansan, Xangô, Oxalá, para essa energia da sexualidade também. E Ossanha, como é que eu poderia esquecer, né? O pai Ossanha respondendo direto ali para ele na questão da sexualidade. Ele tem uma confusão no campo afetivo muito grande. Muito grande. A energia afetiva está com uma tua energia espiritual dividida entre dois mundos. Existe a vontade de se realizar pessoalmente e existe a vontade de se realizar espiritualmente. Mas as duas formas estão divididas e assim a questão afetiva dele também. Falta uma visão mais profunda sobre o que tu quer afetivamente. O modelo de pessoa que tu estás buscando, ela está longe do teu caminho. Ponto 1. Segundo ponto que eu colocaria é que tu está buscando dentro do campo espiritual uma evolução muito grande sem ter uma raiz. E isso causa problema. Uma árvore sem raiz ou com raiz fraca cai, né? E além disso, pede muito cuidado com a tua relação de sexualidade com o teu físico. Pode haver algum problema de saúde com as tuas escolhas. E Ossanha pedindo principalmente para que tu descubra um pouco mais sobre o que tu busca no outro a nível de sexualidade e de que forma essa sexualidade vai se realizar na tua vida. Existe muito mais a saber sobre o teu corpo físico e sobre o teu corpo espiritual no campo da saúde, do nosso grande médico espiritual. Além disso, você precisa de um entrosamento muito maior e acho que seria muito interessante tu estudar o xamanismo ou até mesmo a fitoterapia. São duas áreas diferentes, mas que vão trabalhar a tua energia para novamente equilibrar a base, que é essa divergência que tu estás tendo no campo espiritual e no campo material. Essa questão dele, uma pergunta bem relacionada a isso.
ele pode estar, então, atrapalhando os relacionamentos dele com... Ele está atrapalhando. Ele está atrapalhando porque, na verdade, ele não tem noção de que forma ele quer esse relacionamento, de como é este relacionamento e o que realmente o corpo e a mente dele estão exigindo de um relacionamento. Então, quando ele fala que ele quer uma amante, ou uma namorada, ou uma esposa, são 3 situações completamente diferentes. O que ele quer que essa companheira tenha é uma sexualidade, mas a relação material, que seria a relação contratual, ele não sabe o que ele quer. E da mesma forma, colocando que muitas vezes as pessoas buscam nele a sexualidade, mas ele está mais para o momento espiritual. E aí ele também não corresponde. Outras vezes ele está muito para o momento sexual, material, e a outra pessoa está no momento espiritual. Quer dizer, ele não consegue aquele equilíbrio com a comunicação com o outro. Mas ele precisa estudar outras filosofias. E aqui chamou muito a questão de buscar a transcendência nas raízes da natureza. E indicou principalmente o xamanismo. Estuda um pouco sobre essa área, que eu acho que tu tem alguns deuses que tu não reconheceu ainda e que é o caminho dele. Dentro, quando tu joga, tu estava falando do xamanismo, né? Quando tu está jogando búzio ou tu está jogando carta, tu pode ver se essa pessoa ela tem objetivos em outras religiões? Claro, a chamada. Os orixás, como são energias e como como o orixá é natureza, eles estão em todas as religiões. Então ele não é simplesmente, ele não vai falar simplesmente somente sobre a religião afro, o africano, ele pode dar encaminhamento para outras religiões. Como o caso dele. Por exemplo, muitas vezes quando a pessoa tem um caminho mais ligado ao budismo, vamos dizer assim, representa muito dentro do budismo Oxalá e Oxum. Porque Oxalá trabalha muito com a filosofia. Oxum, muito ligado à energia constante de vida. De natureza, de natureza. Vida, né? Também Iemanjá. Por quê? Porque o pensamento que constrói, que é o tema do programa de hoje. No caso, está ligado muito a isso. Agora, se nós estamos falando da Quimbanda, e a pessoa tem uma dificuldade na Quimbanda, e eu vejo muitas pessoas falando que tem dificuldade com a Quimbanda, Pai Mário, e aí é um setor que o senhor abrange mais, quando se trata do culto da Quimbanda, Bará, Ogum, Yansan, claro, sempre trazendo essa energia da Quimbanda, e quando tem um relacionamento com o Exu de fundos, ou Exu de alma, Chapanã falando, né, sobre isso, já traz essa chamada, e o pessoal traz muito, relata muito para mim isso no jogo de cartas, principalmente, que não curte o uso da bebida ou até mesmo a sacralização nos rituais dos animais, né? Pensando bem especificamente. Mas eu vejo muitas vezes que essas pessoas têm necessidade da Quimbanda para cuidar dos seus caminhos. E que tem essa missão pela linhagem de Exu e que não aceitam. E isso trazendo grandes prejuízos, que foi isso que o jogo abriu aqui, trazendo os grandes prejuízos, por quê? Porque eles ficam completamente desconectados deste mundo. É como ter o saber num livro fechado. Se ninguém ler o livro, é uma montanha de papel. Se ninguém entender o que está escrito no livro, são palavras escritas. E eu vejo isso muito relacionado ao povo de Quimbanda. Ao povo de Quimbanda não, aos que renegam a Quimbanda. Eu fiz essa pergunta para a Viviane, óbvio, né, gente? Eu sei de tudo isso, mas ajudando vocês até por um motivo. Quando você tem um dom, este dom ele pode ser de várias religiões, de algumas religiões. Por exemplo, aquele que tem um dom da medicina, aquele que é o médico, o advogado, o dentista, né? Então tudo isso, tu tem um dom. E quando se trata de conversar com as pessoas, de passar para as pessoas o que elas necessitam, o orixá vem dessa forma. Agora, essa ênfase que a Viviane deu em relação ao Exu, infelizmente, o Exu ainda é muito marginalizado. Verdade. As pessoas ainda não têm ainda essa compreensão, né, Viviane? Não entendem ainda bem o que é o Exu. Por quê? Primeiro, porque tem aquele velho mito do Exu de rabo, guampa e capa, né? Então, é aquele velho mito da coisa demoníaca, e o fato não é esse.
E o fato, os Exus são seres iluminados também, né? E são seres que trabalham também com a escuridão para trazer benefícios e algumas outras coisas. A partir do momento que você começa a compreender o que é o Exu e o que ele está fazendo aqui e qual é a força dele, começa a interpretar de uma forma diferente. Porque da mesma forma, Viviane, existe muitas pessoas que têm as suas restrições em relação ao orixá. Com certeza. Que eu escuto muita gente dizer, eu gosto muito, mas eu não entro porque é muito compromisso. Eu vejo muita gente indo para o universalismo. O que é universalismo? Pratica todas as religiões, estuda todas as religiões, mas não segue uma só. Justamente pelo preconceito em relação ao Exu ou ao orixá. Sim, é um preconceito criado e um preconceito não esclarecido. Porque o preconceito, tu forma um conceito antes mesmo de conhecimento. Sim. Né? Por isso que já é o nome de preconceito. Né? Se tu não conhecer, tu não vai entender e tu não vai amar isso a todas as religiões. A todas as religiões, a explicação e o caminho dado a todas as religiões. Até dia 26, ontem eu já avisei isso. É 27, 28 ou 26? 27, não, desculpa, 26 é aniversário de Pai Júlio. Isso. É 27 e 28 de outubro, tá? Vai ter um atendimento, não é a sessão, tá? Vai ter um atendimento com o seu set a partir das 20 horas. O atendimento e um ebó com segurança para finados. Você tem que ligar lá no 3084-3434 e dizer, olha, eu quero uma consulta ou eu quero já fazer a segurança e a limpeza de finados, certo? Que as nossas secretárias vão passar direitinho para você. 27 e 28 de outubro, ok? 27 e 28 de outubro. Vamos para mais uma perguntinha? Vamos, e até eu gostaria de marcar aqui o pessoal perguntando muitas vezes se o Exu que está se falando é o Exu Bará que se joga nos búzios. Não é o mesmo Exu que nós estamos falando aqui. E sim, quando nós falamos de Bará, nós falamos de orixá. E a gente já traz essa separação do programa para que as pessoas possam entender que quando nós estamos jogando búzios, nós estamos falando sobre orixá. Quando nós estamos jogando cartas, voltando lá aos guias mortos e vivos, né? Estamos falando de entidades, e hoje eu até coloquei o povo cigano junto ali. Entidades, estamos falando de povo de Exu. E como sou pronta na religião e tenho os meus orixás centos, a mensagem pelos símbolos dos orixás. Não que o orixá responda em carta. A comunicação, o axé de comunicação dada ao babalorixá é no jogo de búzio. Agora, quem não tem os seus orixás de Bará ou Oxalá cento, dificilmente tem essa liberação para o jogo de búzios. Eu tenho, mas jogo cartas até por ser um axé que eu recebi de Pai Rob de Oxum. Exatamente, eu jogo búzios e jogo cartas também. Eu dou a preferência pelo jogo de búzios. Você dá a preferência pelo jogo de cartas, né? Mas joga tanto um quanto o outro. Né? Olha só, boa tarde. Fui convidado até, os nossos cachorrinhos estão latindo aqui na volta. Alguém que chegou. Né? Mas aqui já vem uma pergunta para eles também. Mas acho que é um guia vivo que deve ter passado por aí. Boa tarde. Fui convidado para fazer uma consultoria em uma pet shop, pois trabalho nesse meio há muitos anos. Daria certo? Desde já agradeço muito pela ajuda. Muito sucesso para vocês. Meu nome é Tarará. Minha data de nascimento 23/2/81. Consultoria, estou falando do plano profissional. Isso, plano profissional. Os orixás que trabalham muito com a questão profissional, o deus do ferro, que é o deus da forja, que é o deus do trabalho, é Ogum, né, regente desse ano. Mas também Xangô pelas relações e Oxum pelo dinheiro. Não esqueci do Ossanha, tá, gente? No caso, ele quer trabalhar uma proposta de consultoria para pet shops. Ela consultoria para pet shops. Ela foi convidada para prestar consultoria em uma pet. Tá? Ela está com algum outro problema que não tem nada a ver com este convite. Olha só que interessante o jogo, né? Ela fez uma pergunta pelo profissional dela e de cara marca uma outra energia para ela se preocupar com outro assunto. O que está dificultando o campo profissional dela não é o profissional. Ela tem um outro assunto espiritual para ser resolvido. Enquanto essa questão espiritual, minha amiga, não tiver dado andamento, não for resolvida, nada no teu profissional vai dar certo. Então, se tu quiser uma resposta seca, olha, não vai ter muito futuro. Mas isso te explica alguma coisa? Não. Agora, no momento que tu busca orientação de um babalorixá, um aialorixá,
ela vai te explicar o que também tem dificuldades e o que precisa ser resolvido até pelo teu mental, até para que tua questão mental e física possa evoluir, para que contratos interessantes possam surgir e que a tua segurança profissional possa ser realizada. Porque hoje tu tem um outro problema e que tu já sabe, porque aqui a Iemanjá me responde no búzio, que tu já sabe que tu tem uma outra questão no campo espiritual e religioso que precisa ser resolvido. E que, na verdade, você está adiando. Ah, Vi, mas eu estou adiando porque eu quero resolver a questão profissional. Gente, a gente até pode resolver a questão profissional, mas ela acaba não se mantendo porque tu tem um outro problema a ser resolvido. Tu precisa ouvir e confiar no que os orixás te dizem e te orientam. No momento que tu confia no teu orixá, no momento que tu confia na explicação dada daquele babalorixá, regente daquela casa, você vai ter uma qualidade de vida muito melhor. Quando a gente aprende a respeitar os orixás e as pessoas que fazem religião, porque banalizar é muito fácil, nivelar por baixo é muito fácil, mas no momento que você quer um resultado e que você quer uma orientação dos orixás, você tem que estar pronto para ouvir. Nós já falamos isso no programa de hoje. Mas principalmente, saber orientar você diante de uma avaliação. Essa consultoria pode dar certo? Aí eu vou fazer uma pergunta diferente. Se ela resolver essa questão espiritual e religiosa que está bloqueando, olha algum respondendo, que eu marquei no início do... né? Mas ela tem que resolver o problema espiritual e religioso dela, senão perda de tempo. Vamos primeiro resolver o que tem necessidade. Ogum é meu pai, que proteja o caminho dessa filha e que possa seguir um caminho mais certo e mais seguro por mais tempo. E é claro, né? Principalmente conhecer os orixás e a essência do seu orixá, certo? Tem uma perguntinha aqui, mas nós temos o convite da Vó Miguela agora de sábado, né, Viviane? Sábado, minha mãe de santo, Vó Miguela do Barajelu. A gente chama ela de vó carinhosamente, né? É, porque ela já foi minha avó de santo, né? E aí, hoje ela é minha mãe de santo. Então, ela está aí no 70º aniversário de Barajelu. E sábado, na Avenida Outeiro, para quem for procurar lá no Waze da vida, 113 estará sendo homenageado meu querido pai Barajelu e também a pronte de meu irmão Roberto de Oxalá. E além de obrigação de outros filhos de santo que estão junto com elas. Ela está muito feliz, está muito saudável, né, aos ouvintes e amigos. E estará lá muito linda a nossa rainha, né, do Jejijexá. Tem uma perguntinha aqui que vem dia 14 de outubro, tá? E como vocês bem sabem, a gente busca do WhatsApp de baixo para cima, não é as que vão chegando. De cima para baixo, né? A gente vai nós tentando. Vamos indo. Diz assim, boa tarde, tive um aviso em um sonho que tinham feito um trabalho para mim com Xangô Camucá. No sonho estava tudo no escuro. Gostaria de saber se realmente foi um aviso ou apenas um sonho. Não conheço sobre este orixá. No caso, a pessoa que me avisou teria sido a minha irmã carnal. Peço que não digam meu nome. Devo me preocupar? Obrigado, desde já agradeço. Minha data de nascimento 20 de 6 de 74. Aí ela manda mais duas duas mensagens. Diz assim, não foi minha irmã quem me avisou, e sim ela que teria feito. E aí ela pede aqui... Por que pra mim sempre vem assim, hein? Mas porque tem que ser. Tem que ser. Porque tem que ser. Tá bom. Tem que ser. Primeiro que Xangô Camucá é um orixá de Cabinda, que é uma nação dentro da religião afro. Para quem está nos assistindo agora, Xangô Camucá está ligado ao Cabinda. Ela diz que recebeu uma mensagem de Xangô Camucá. Xangô Camucá estaria nos avisando ela. Avisando que ela recebeu um aviso que teriam feito um feitiço para ela com o Xangô Camucá no escuro. O escuro seria a alma, né? A alma. E... na verdade, e que teria, quem pediu esse feitiço foi a irmã. Eu não entendo muito essa questão de querer dizer que o orixá faria maldade. O que ela tem aqui, uma mensagem para ela, é que ela está com problema realmente na área de alma, certo? E com almas. Deve ser os guias mortos. Mas essas almas aí, até eu assimilar essa parte demora um pouquinho. Mas essa situação dela é um problema que ela está com a alma cortando os caminhos. Ela está com alma, um espírito sem luz, que não é o Xangô Camucá, tá?
atrapalhando os caminhos dela e tirando a virilidade, tá, e a vitalidade dela. A irmã dela, irmão, por mais que não se deem, mesmo que seja irmão de coração, filhos adotivos, eles são irmãos, eles têm uma relação kármica. A irmã dela não quer o teu mal, a irmã quer que tu mude teus pensamentos. Mas eu aconselharia ela a buscar uma casa de cabinda. Certo? A Evi tá jogando um time contrário? Não, não tô jogando um time contrário. Ela tem uma ligação com o cabinda. E ali, Xangô Camucá, que é um rei, está avisando para ela que ela tem essa ligação com seus guias, né? E que ela precisa tratar esse povo de alma, mas dentro da nação. Olha que coisa diferente, saindo do Exu para a nação, sim. A religião tem seus mistérios. Mas são duas formas diferentes. Até, amiga, você falar em Xangô Camucá e não conhecer esse orixá é um orixá de cabinda. Ou ela conhece, ou só conhece, citou aqui só pra não gente. Conhece muito bem, né? Então, vá lá na raiz lá que você vai ver. Viviane, amanhã estamos de volta? Com certeza amanhã estaremos com vocês, né, com muita energia positiva, com muita força, com muita luz e pedindo aos orixás misericórdia por todos aqueles que ainda estão reconstruindo as suas casas, que estão reconstruindo a sua vida, né, e pessoas também que estão hospitalizadas e até aquelas que estão passando por momentos difíceis, ou na vida material ou na vida espiritual, que possam todos ser iluminados pelo grande Pai Oxalá.